Olá a todos e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais do terceiro trimestre de 2024. Eu sou o Thiago Barreto, do time de Relação com Investidores de Fundos Listados da Vinci. Hoje, terei comigo para comentar os resultados Luiz Felipe Araújo, do VIF e Vino, Rafael Teixeira, do VISC, Matheus Canalha, do VILG, Douglas Cáfaro, do VIUR, Bruno Spielberg, do VICA e Guilherme Gonzaga, do VECRI. Lembrando também que ainda teremos a nossa sessão de destaques com perguntas e respostas, o Q&A, ao vivo na quarta-feira, 27 de novembro. A live acontecerá a partir das 6h30 da tarde no canal de YouTube da Vinci Partners. Agora, passo a palavra para os gestores com os resultados trimestrais. Olá a todos, eu sou o Luiz Felipe Araújo e vou comentar agora sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 do VIF 11. Primeiro, começando com o pano de fundo macro, ao longo dos últimos meses, no terceiro trimestre, a gente teve a concretização das expectativas de aumento de juros que já vinham sendo refletidas nas curvas de juros que a gente acompanha, né? A curva curta e longa. Então, após o início do corte de juros, no mês de setembro, o Banco Central teve uma primeira alta de juros de 25 pips e depois, agora no mês de novembro, teve mais uma alta de 50 bips, né? É, Aqui na 20, a gente até tem a projeção de que vai ter mais uma alta de 50 bips na próxima reunião, e a gente acredita que a Selic deve estabilizar próximo ali dos 12% no início do ano que vem, de 2025. E se a gente tiver entrega de pacote fiscal, etc., talvez a gente tenha as condições para voltar o ritmo de queda de juros já no próximo ano mesmo. Enquanto isso, acho que as curvas de mercado precificam uma Selic indo para mais de 13% no início do ano que vem. Esse contexto, mas principalmente o início dessa alta de juros no mês de setembro, teve impacto direto no mercado de fundos imobiliários, que nos últimos 2 meses, setembro e outubro, acumulou uma queda de quase 6%. Tá? Isso sem fazer a diferenciação entre tijolo e papel, tijolo até com um impacto um pouco maior. Na nossa carteira do VIF, como a gente já antecipava que isso poderia acontecer e a gente acabou fazendo movimentos nos últimos meses para deixar a carteira com mais recebível, ou seja, menos tijolo, dentre os segmentos de tijolo, um negócio um pouco mais conservador também, a gente agora nos últimos meses mexeu muito pouco na nossa carteira. Apenas continuamos o movimento de diminuição do segmento de escritórios, que no trimestre passado passou de 16% para 14%, e agora, nesse trimestre, passou de 14% para 12%. A consequência disso foi um aumento aqui do nosso caixa, que fechou o mês de outubro com 6% do PL. A fotografia, então, no final de outubro foi essa, a gente com mais de 50% da carteira em recebíveis, quando soma a posição em FIs, CRI e CRI diretamente. Dentre os segmentos de tijolo, logística, nossa principal posição, com 17%, seguido de escritório, com 13%, e shopping, com 9%. Esses movimentos que a gente fez, ou seja, né, de aumento de recebível, aumento de caixa, etc., foram importantes para a performance do fundo no último trimestre. Só lembrando, no webinar anterior, no acumulado do ano, a gente estava perdendo para o IFIX e agora a gente está ganhando por quase 1%. Então, a gente teve agora uma recuperação boa, uma boa geração de alfa nesse trimestre. Com relação à cota a mercado do fundo, houve ao longo dos últimos 3 meses um aumento do gap entre a cota patrimonial e cota de mercado. A gente hoje está no patamar aí de 13% de desconto, e é sempre bom lembrar que a cota patrimonial do fundo é marcada com a cota a mercado dos ativos que a gente investe, né? Então,
que eu quero dizer com isso? Nos últimos meses a gente teve essa performance negativa do IFIX, os fundos estão negociando com desconto no secundário, não só os de tijolo, mas os de recebível também, que fazem parte, que constituem a nossa carteira, e o VIF em si também negociando aí com 13% de desconto, então é um desconto em cima do desconto que os fundos já apresentam. Com relação ao resultado caixa do terceiro trimestre, vale destacar o rendimento com FIs, que apesar de ter sido uma queda de 15% para o segundo trimestre de 24, representa um aumento de quase 20% para o terceiro trimestre de 23, então uma consequência do movimento que a gente fez de aumento de renda recorrente do fundo. Tá? O movimento que a gente fez de continuidade da diminuição da exposição a escritório trouxe aqui um prejuízo, né, na linha de ganho de capital, que significa a venda de posições que tinham um prejuízo acumulado. Tá? Mas ainda assim, a gente teve uma geração de resultado no trimestre muito em linha aqui com a distribuição. Né? A gente vem distribuindo esses 7 centavos por cota, somam 21 centavos dos 3 meses, nos 3 meses a gente gerou 20,5 centavos, consumindo aqui 0,2 centavos 0,5 centavos do nosso resultado acumulado. A gente fechou o segundo trimestre de 2024 com 9,7 centavos e agora fechamos o terceiro trimestre com 9,2 centavos. E agora eu encerro aqui a sessão referente ao VIF. Agora eu vou falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 do VIA no 11. Primeiro, dando uma atualizada com relação aos nossos ativos e alguns contratos de locação, primeiro vale lembrar da situação de WeWork, nosso ativo de Oscar Freire 585. A gente veio reportando isso através dos nossos relatórios mensais, comunicados e fatos relevantes. Ao longo de outubro, a gente fechou um acordo com ele, referente à situação, né? Eles estavam com alguns meses atrasados lá, inadimplentes, e a gente estava tendo conversas com relação a isso. E esse acordo teve dois principais aspectos. O primeiro deles relacionado ao pagamento dos aluguéis em aberto, tá? Que foi pago no próprio dia da assinatura do acordo, no dia 10 de outubro, a WeWork pagou todos os valores devidos, com encargos, multas, etc., além do aluguel de outubro, que seria devido até o início de novembro, foi pago de forma antecipada. Tá? Então, isso foi um recebimento que a gente acabou tendo no fundo, no mês de outubro, que teve impacto não só no resultado caixa do mês de outubro, já fora do terceiro trimestre calendário de 2024, mas também indicadores operacionais aí como inadimplência do fundo. Além disso, o acordo também determinava o encerramento do contrato de locação da WeWork para o final de outubro, que foi confirmado agora no início de novembro. Com relação a esforços comerciais, a gente firmou um contrato de locação com um dos ocupantes que estava na WeWork, que ocupava um andar inteiro do prédio. Então, iniciando agora no início de novembro, já temos esse primeiro contrato de locação para uma laje inteira, um contrato de 3 anos, importante a gente começar aqui. E fizemos também um acordo com a CBRE para nos ajudar aqui nesse processo de comercialização. A gente tem recebido interessados, bastante visita, e acho que a gente pode ter boas surpresas, tanto de velocidade quanto de aluguel aqui para esse imóvel. Tá? Com relação a outros ativos, atualizações rápidas, no BBS a gente também já passou por isso aí nos relatórios mensais, mas tivemos uma notificação de não renovação do contrato de locação por parte da Coworking, que ocupa uma área de pouco mais de 2.000 metros no nosso ativo. Depois eles nos notificaram da
postergação, né, prorrogação dessa saída em parte dessa área. Então, a situação atual é que a gente já tem a Cal devolvendo parte da área que eles ocupavam e parte eles estão segurando até o final do ano. De qualquer forma, a gente está trabalhando aqui na comercialização desses espaços. E, por fim, com relação ao BMA Corporate, ativo no Rio de Janeiro, a gente agora no mês de novembro, já então como um fato subsequente aqui, a gente fez um novo contrato de locação com a Casa de Saúde São José, referente ao primeiro pavimento do prédio, que já foi ocupado por eles, tá? No passado, eles ainda estão ocupando o segundo pavimento e pegaram agora o primeiro de novo, um contrato com vigência até 2027. Com relação ao portfólio, assim, em termos de ativos, não tivemos nenhuma alteração, então continuam com o portfólio majoritariamente localizado em São Paulo, 10 ativos, etc. Aqui a gente já traz a atualização dos locatários sem considerar o WeWork, com esse aumento de Casa de Saúde São José. Com relação a indicadores operacionais, como comentei no início, acho que o principal impacto aqui que vale comentar é o da inadimplência líquida. A gente veio de 4 meses aqui com a inadimplência líquida positiva, que era o contrato, o aluguel do WeWork, e agora no mês de outubro, então uma inadimplência líquida negativa aqui, né, uma recuperação líquida no mês referente a esses aluguéis que foram pagos. Como a gente não tem nenhum outro contrato, nenhum outro inquilino inadimplente, a gente acredita que a partir aí do mês de novembro a gente vai ter a normalização, né, a volta dessa curva para o zero. Com relação à taxa de ocupação, ela ainda estava nesse patamar de 97%, que é o contrato da WeWork estava vigente até o final do mês, mas hoje, considerando aqui saída de WeWork e essas duas assinaturas, a partir de novembro a gente deve ver uma redução dessa ocupação, indo aí para um patamar próximo de 94%. Com relação à situação de caixa do fundo, nesses últimos meses a gente foi esse reforço de caixa vindo desse recebimento do acordo com a WeWork, tá? Então, ao final de outubro, a gente tinha quase 40 milhões de reais aqui em caixa, sendo que a gente ainda tem as parcelas a prazo para receber referentes à venda do parcial do imóvel BM 336. Então, em abril de 2025, temos 29 milhões para receber, já considerando uma projeção de inflação para essa parcela, e em abril de 2026, 36 milhões, que vão ser importantes aqui, equalizam basicamente as obrigações que o fundo tem até 2026. Nessa apresentação, a gente inclui aqui também uma projeção, tá, de resultado gerado do fundo. A gente trouxe isso não como um guidance, né? A gente tem o nosso guidance, a projeção de curto prazo no relatório mensal que a gente atualiza. Essa aqui foi mais para a gente mostrar o que a gente está enxergando de geração de resultado com base nos contratos que a gente tem vigentes atualmente e nossa perspectiva aqui para comercialização dos espaços vagos. Além da barra azul que mostra o resultado recorrente do fundo proveniente desses contratos de locação, vale comentar que no primeiro trimestre de 25 e de 26, né, função das parcelas a prazo de BM336, deve ter aqui, né, a gente vai ter uma geração de resultado extraordinário desse recebimento, e agora em 2024 a gente até trouxe aqui para esse segundo semestre uma realização, né, como se a gente estivesse aqui incorporando no resultado a realização de prejuízo que a gente tem nas nossas posições de FI, caso a gente vendesse elas todas, né? Não é um volume grande, mas temos algum prejuízo ali. Com relação a regime caixa do fundo, no terceiro trimestre, a gente
teve uma geração um pouco abaixo do que foi distribuído, né? Então, na média, a gente teve uma distribuição de 5,1 centavos, que foi um 5,2 em julho, que trouxe até parte desse resultado extraordinário do primeiro semestre, e estamos distribuindo os 5 centavos, esse foi inclusive o rendimento anunciado no final de outubro. E a geração nesse terceiro trimestre foi de 4,7 centavos, com o impacto também do não recebimento da WeWork nesses meses. Então, te recebeu, né, o acordo foi em outubro, com pagamento em outubro, não teve impacto aqui no terceiro TRI. Com relação ao resultado acumulado não distribuído, ao final do segundo trimestre, a gente tinha 10,7 centavos por cota e fechamos o terceiro TRI com 9,5 centavos por cota, o equivalente a quase 2 meses de distribuição de rendimento. Então é isso, e aí agora eu fecho a sessão do Vino 11. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 imóveis urbanos no terceiro trimestre de 2024. Começamos falando sobre o fato relevante divulgado após o fechamento do trimestre, no dia 12 de novembro. O documento trata da assinatura do compromisso para a venda de um dos ativos do portfólio, Laboratório Alto, localizado na Vila Olímpia, São Paulo. O preço de venda foi de R$ 29 milhões, 10,6% acima do último laudo, e representa um valor de R$ 26 mil por metro quadrado, quase 27, e uma taxa interna de retorno próxima de 10,6% ao ano. A estrutura da transação inclui o recebimento de um sinal de 10% no momento da assinatura desse compromisso e um prazo para que o comprador realize diligência no imóvel. A parcela remanescente do preço será recebida como comitante de escritura definitiva de venda do imóvel. Após concluída a transação, o fundo passará a ter caixa para honrar suas obrigações pelos próximos 3,5 anos, e a transação deve gerar um lucro imobiliário próximo de R$ 2 milhões, equivalente a 8 centavos por cota. Esse slide mostra o efeito da venda sobre a diversificação do fundo em termos de receita, né? E que, considerando a conclusão da transação, né, o portfólio passará a ter 50% da sua receita no Rio Grande do Sul, 80% da sua receita atrelada a contratos atípicos e cerca de 90% da sua receita no segmento de educação. Com relação aos vencimentos dos contratos, o prazo médio dos contratos vigentes é de cerca de 10 anos e os vencimentos estão concentrados a partir de 2033. Em relação aos reajustes, o fundo passa a ter quase 80% da sua receita sendo reajustada entre maio e julho, praticamente no meio do ano, e cerca de 100% dos seus contratos sendo reajustados por IPCA. Já sobre os indicadores operacionais, o fundo percebeu teve tranquilidade, né, teve sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um dos seus contratos, mas teve seu portfólio com um nível alto de ocupação sem inadimplências. Por conta dos fundamentos apresentados até aqui, né, e do resultado operacional do fundo, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,2 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 7 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos apenas a janela desse ano, né, ou seja, de janeiro a outubro desse ano, o fundo gerou uma média de 6,5 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,8 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 14,2%, considerando a cota de fechamento de outubro. Para completar, nossa estimativa de distribuição de resultado para o ano de 2024 não se alterou e deve se situar entre 6,6 e 7,2 centavos por cota. Agora, sobre a situação de caixa do fundo, em outubro de 2024, o fundo possuía cerca de 111,7 milhões em obrigações por aquisições de ativo e possuía caixa suficiente para honrar suas obrigações até o fim do ano. É importante reforçar que, com a conclusão da transação de venda do Laboratório Alto, o fundo deverá receber cerca de 29 milhões de reais e passará a ter caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 3,5 anos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no terceiro trimestre de 2024. Nesse período, o fundo gerou uma média de 6,6 centavos por cota, manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota e encerrou o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 8,4 centavos por cota. Com isso, concluímos a apresentação do terceiro trimestre de 2024 do 20 Imóveis Urbanos, FI. E, por fim, vale reforçar que estamos 100% disponíveis para tirar dúvidas e responder questionamentos por meio da nossa plataforma de RI. Os principais contatos estão na tela. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e eu vou falar agora a respeito do terceiro trimestre de 2024 do 20 Logística FI VILG 11.
Começando aqui pelo slide do portfólio, hoje o VILG possui 15 ativos entre condomínios logísticos e galpões em 4 das 5 regiões do país, em 7 estados. Então, estamos presentes nos 4 estados do Sudeste, um estado no Norte, um no Nordeste e um no Rio Grande do Sul. Atualmente, o nosso vencimento médio dos contratos é de 3,7 anos e a taxa de ocupação do fundo é de 97%. A diversificação do portfólio por locatário, estado e setor, ela é muito importante. Então, começando pelos locatários, o nosso maior locatário representa 15%, seguido aí de diversos outros, somando mais de 60 locatários, numa diversificação bem interessante por locatário. Por estado, nós temos aí uma concentração no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, somando aproximadamente 80%, seguidos aí por Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco. Em relação ao setor, e-commerce, transporte e logística representando mais de 55%, enquanto os outros setores que se seguem com o restante da participação. Falando aqui sobre a comercialização recente do ativo Caxias Park, que é um ponto que nós temos trazido aí nas últimas atualizações. O empreendimento sempre veio com 100% de ocupação desde sua aquisição, até uma vacância aí no final do ano de 2022, vacância que bateu um patamar de 67%, ou seja, a ocupação do ativo foi a 33%, e desde então nós vimos aí fazendo as locações e essa ocupação foi aumentando. Até hoje nós estamos num patamar, de 90% de ocupação. A área restante, de aproximadamente 5.000 metros quadrados, ela correspondente a 6 módulos do empreendimento, ela já está em vias de ser concluída, ou seja, a nossa expectativa é que aí, ainda no final do mês de outubro agora, se tudo der certo com essa negociação em andamento, a gente já consiga atingir 100% de ocupação no empreendimento. E em havendo qualquer atualização, nós vamos informar a todos. E em relação ao ativo da Castelo Branco, o Castelo 57 Business Park, no município de São Roque, a gente gostaria de trazer aqui também essa atualização de 100% de ocupação, que ela aconteceu, as 2 últimas locações acontecendo nos meses de julho e agosto de 2024, completando o ciclo de comercialização do empreendimento. Desde a primeira locação em março desse ano até agora em agosto, então num período aí de 6 meses desde a primeira locação, concluindo a locação completa do ativo. Aqui, importante ressaltar que nunca houve uma vacância financeira, porque aqui existe um acordo de prêmio de locação, né, a renda mínima garantida com o vendedor do ativo, ou seja, essa comercialização ela vem em linha com esse prêmio de locação, até um pouquinho acima, marginalmente acima, o que significa que quando acabarem todas as carências desses contratos, que estão previstas para acabarem aí no início do ano que vem, por volta de fevereiro, março, teremos inclusive um pequeno até acréscimo de receita em relação ao prêmio de locação vigente. Então esse é um pouco aí do case do Castelo 57, que vale lembrar, foi adquirido em dezembro de 2020, quando ainda era um terreno, né? A obra, a gente veio pagando aí ao longo da obra e passamos por todo esse período agora de comercialização. E isso, tanto a questão aqui do Castelo, quanto as comercializações e as recentes locações do Caxias Park, nos levaram a uma revisão da nossa faixa estimada de rendimentos do fundo. Ela vinha sendo divulgada trimestralmente, então de 3 em 3 meses, apenas com 3 meses para frente, devido à vacância, pois não tínhamos aí uma previsibilidade, porém agora que já estamos com 97% de ocupação no fundo, em vias de 98% de ocupação, muitos contratos já assinados e em período de carência, a gente já consegue projetar esse guidance mais para frente, tá? Então a nossa ideia aqui com essa nova faixa, com esse novo guidance, é mostrar ele aqui até setembro de 2025 com 4 patamares distintos. Então até o final desse ano, mantendo o guidance atual de 60 a 67,
para o primeiro trimestre do ano que vem subindo de 62 para 68, no segundo TRI subindo mais um pouquinho e estreitando um pouco o guidance devido aí às carências se encerrando e maior previsibilidade de 65 a 70, e no terceiro TRI do ano que vem entre 67 e 72. Acho que é sempre importante mencionar que esse guidance ele leva em conta o cenário atual do fundo, com os contratos já assinados e as carências em andamento. Em havendo novas vacâncias, se houver, né, mais alguma vacância nesse meio tempo, obviamente o guidance pode ser revisto, mas a indicação de momento, com todos os contratos assinados que temos hoje, é esse cenário aqui que estamos mostrando. Outro ponto importante é dizer que esse guidance também, obviamente, não considera nenhuma venda de ativo, e essa é uma iniciativa que nós temos aqui no fundo, sempre estamos conversando sobre venda de ativos, temos algumas conversas em andamento, então, em havendo também uma venda, esse guidance provavelmente será revisto, e pode até melhorar, e esses patamares que estão mais para ano que vem seriam antecipados. Então, o recado é que esse guidance hoje representa a situação atual já dos contratos assinados. Aqui no nosso gráfico de cenário e de perspectivas que nós sempre trazemos, acho interessante comentar, né, que hoje o desconto do fundo versus a cota patrimonial se encontra aí num patamar de 28% aproximadamente. É um desconto que nós continuamos considerando muito alto, onde nesse gráfico aqui da direita a gente consegue ver que hoje você comprando o VILG a esse valor aqui de R$ 81,26, que é o valor de fechamento de outubro, você está comprando o fundo a R$ 2.400 o metro quadrado de área construída, de área bruta locável, e isso é muito abaixo, inclusive, de qualquer custo de reposição de galpão hoje. Então, é um valor que está muito abaixo aí do potencial, do patrimonial, obviamente, e também do que poderia estar no momento. E isso também cria-se aí uma oportunidade de entrada no secundário, e vale mencionar que com todos aqueles contratos que foram assinados, né, que estão em período de carência, a gente está falando aí de um aumento da nossa distribuição de aproximadamente de 10% a 15% até mais ou menos o primeiro TRI do ano que vem, ou seja, a tendência é que esse gap entre o valor de mercado e a patrimonial feche consideravelmente. Em relação ao caixa do fundo, no mês de outubro houve uma atualização importante que foi informada no nosso último relatório mensal e colocamos aqui também no trimestral, em relação à dívida do Castelo 57, onde a dívida era no volume de 50 milhões, e por uma questão aqui de recomposição de caixa, a gente puxou mais uma tranche dessa dívida, não houve nenhuma alienação fiduciária nova, foi uma operação como se fosse um CRI Castelo 2.0, se a gente poderia dizer assim, dentro do âmbito dessa mesma operação, com mais 50 milhões, numa taxa aproximada aí de 7,95, IPCA mais 7,95, somado à taxa anterior, a gente fica agora com a dívida do Castelo numa taxa média de IPCA mais 7,4, com vencimento aí para junho de 2034. Com isso, a gente fica com esse caixa, o caixa líquido, né, a dívida líquida total, a gente fica aí com 193 milhões, e isso representa um loan to value de 16%, o que nós consideramos também ainda um loan to value bem controlado. Vale mencionar que antes dessa segunda tranche, o loan to value do fundo era na casa dos 14%, então com essa nova operação a gente subiu aí 2%, tá, de 14% para 16%. No curto e médio prazo não tem efeito financeiro no fundo, porque como a Selic está nos patamares que está hoje, o carrego desses 50 milhões que entram em caixa, ele praticamente se equivale à despesa financeira gerada pelo novo CRI, então podemos dizer aí que no curto e médio prazo não tem efeito na distribuição do fundo.
E, por fim, o nosso slide de resultado financeiro, onde a gente compara aqui com o terceiro TRI do ano passado e com o ano passado também. Então, aqui, mostrando aqui julho, agosto, setembro, com resultados de 59, 58 e 59 centavos por cota, distribuições aí de 65, 64, 60. Lembrando que para o próximo TRI e para os próximos, a nossa expectativa é que a gente parta aí desses 60 e vá rumo aos 67. No mês passado já foi 61. Então, aí seguindo o nosso guidance e com todas essas carências também desses contratos já assinados sendo vencidas. Essas foram as informações aqui do VILG. Muito obrigado. Bom, começando, né, pelo retorno total do fundo, naturalmente esse é um ano de 2024 difícil, né, para todos os fundos de tijolo, um cenário macro de juros altos, que não era inclusive a expectativa no início do ano, né, movimentos inclusive de subidas recentes na taxa de juros que naturalmente tornam o cenário da valorização das cotas de fundos imobiliários mais desafiadora. Então, a gente está num ano já com um acumulado de quase 12% de queda, mas ainda assim, quando a gente compara com todos os principais benchmarking de mercado, quem entrou no fundo lá no IPO em 2017 ainda tem um retorno superior a qualquer outra benchmarking de mercado. Então, a gente tem aqui, até a data, né, uma rentabilidade equivalente a 123% da rentabilidade bruta do CDI acumulado no período, quase 2 vezes o retorno total do IFIX nesse mesmo período, né, 194%, e também mais de 10 pontos percentuais de retorno acima do retorno acumulado do Ibovespa. Então, mesmo com toda a dificuldade desse ano, o investimento no VISC ainda é um investimento mais rentável e fruto, né, de um bom histórico de alocação de capital, né, e de um bom desempenho do nosso portfólio de shoppings também. Falando em bom desempenho, né, do portfólio de shoppings, a gente tem aqui um histórico de 12 meses de rendimento distribuído pelo fundo. A primeira coluna é o rendimento distribuído e a segunda coluna de cada trimestre é o rendimento gerado, dividido entre o resultado recorrente, proveniente dos resultados do shopping, e do resultado não recorrente, proveniente das vendas que foram executadas em 2023, né? Aquelas vendas de alguns shoppings que a gente vendeu parcialmente. Então, como vocês podem ver, desde o quarto trimestre de 2023, a gente vinha distribuindo R$1 por cota. Isso se manteve até o finalzinho do segundo trimestre de 2024. Foram quase um ano aí de distribuição de R$1. Isso foi possível em função desse resultado não recorrente que a gente começou a receber no terceiro TRI de 2023 e onde a gente tinha uma parcela mais forte que a gente recebeu em janeiro desse ano e que permitiu manter esse patamar de R$1 até junho de 2024. Então, a partir de junho, a gente começou a reduzir o rendimento, levou ele para 85 e agora a gente estabiliza ele em 80 centavos, que é o patamar que a gente distribuiu no último mês, que foi outubro de 2024, e que a gente vai manter pelo menos até o meio do ano que vem. Tá? Cenário, naturalmente, sem considerar nenhum tipo de transação, nenhum tipo de venda de shopping, o que permitiria novos resultados não recorrentes e aumentaria esse rendimento. Então, se a gente não fizer nada, a gente mantém a distribuição de 80 centavos, né, com o resultado recorrente dos fundos dos shoppings até o meio do ano que vem. Esse slide mostra um pouquinho isso, né? Essa é a projeção futura de rendimento do fundo, dando uma visibilidade do que é rendimento recorrente e do que é rendimento não recorrente. Então, nesse segundo semestre, a gente está, né, gerando um resultado recorrente de 71 centavos na média e entregando, né, um resultado somando com um não recorrente de 79, a gente tem distribuído 80, porque a gente tem resultado acumulado, né? A gente hoje tem no fundo 35 centavos de resultado acumulado por cota. O primeiro semestre de 2025, a gente vai gerar uma média de 81 centavos, né? Por isso a gente consegue manter o 80 sem precisar, inclusive, usar o resultado acumulado.
dividido entre 70 centavos de recorrente e 11 centavos de não recorrente. Lembrando que a gente vai receber a última parcela das vendas em janeiro de 25, então isso vai garantir, né, esse resultado não recorrente no primeiro semestre, que vai ser distribuído. E a partir do segundo semestre de 2025, a gente não tem mais nenhum resultado não recorrente hoje já contratado, e aí o rendimento iria para 73, 74, 76. Esse rendimento ele é crescente, né, em função do crescimento dos anuais dos shoppings, né, e naturalmente também sofre efeito de despesa financeira, né, em relação aos nossos CRIs e também da receita financeira proveniente do nosso caixa. Tá? Então, hoje, o cenário do fundo, olhando até o final do ano de 2026, em termos de rendimento, é esse. Mas lembrando, a gente tem um portfólio hoje de shoppings, né, bastante robusto, são 30 shoppings, a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho como é que está distribuído esse portfólio, né, e permite uma série de oportunidades de transações, não só de compra de novos shoppings, mas também de venda de novos shoppings, né? Girar a carteira, né, reciclar o portfólio, faz parte da nossa estratégia e a gente busca fazer isso. E a probabilidade de ter alguma transação nesse sentido é grande, o que naturalmente, né, aceleraria e aumentaria esse rendimento para os próximos semestres. Falando um pouco do desempenho do portfólio, né, que é super importante, a saúde dos shoppings que estão dentro do fundo, a gente está tendo o ano de 24 novamente muito positivo. A gente está acumulado no ano com um crescimento de 7% em relação a 2023, isso é um crescimento real, novamente. A gente está com esse crescimento acelerando nos últimos trimestres, né? O terceiro TRI fechou com um crescimento de 9% em relação ao terceiro TRI de 2023, e o grupo de principais shoppings, né, os 10 principais shoppings do fundo, que representam em torno de 65% do resultado do fundo, cresceu ainda mais, né, cresceu 10,8% no trimestre e está crescendo no acumulado do ano, 8,3% em relação ao ano de 2023. Isso porque é um portfólio que já vem aí de 2 anos de crescimento muito forte, crescimentos acima de 2 dígitos, tanto em 22 quanto em 23. E esse ano, novamente, um crescimento importante. Quando a gente olha a venda, o resultado é ainda melhor, né? O desempenho do fundo em crescimento de vendas está acumulado no ano em 11,3 em relação a 2023, e no terceiro TRI ficou muito em linha com o resultado do ano, crescendo 11,4. Da mesma forma, o grupo principal de shoppings cresce mais, cresce 13% no terceiro trimestre e cresce 12,8% no acumulado do ano. E esse crescimento de vendas é muito importante, né? Acho que todo mundo que acompanha o setor de shopping sabe que talvez seja o indicador mais importante, né, para refletir a saúde de um shopping center, são as suas vendas, né? E faz com que o custo de ocupação do lojista fique também no patamar controlado, que permite que você possa repassar, né, aluguel, que permite que você não dê desconto, né, que ele te pague em dia e que sua inadimplência fique controlada. Então, esse crescimento de venda superior, inclusive, ao próprio repasse de aluguel, faz com que o custo de ocupação do lojista caia e dê um fôlego interessante para ele, olhando ali a médio prazo. E quando a gente olha a ocupação, né, a ocupação sempre tem uma sazonalidade natural aí ao longo do ano. O primeiro trimestre, em geral, é uma ocupação mais fraca, e depois do segundo trimestre em diante, os shoppings vão aumentando a sua ocupação. Então, hoje a gente está com uma ocupação ali muito próximo de 94%, tem oscilado nos últimos 3 meses nesse patamar. E a gente tem, em alguns shoppings que são relevantes para o fundo, ainda áreas grandes para serem locadas, estão sendo trabalhadas, tem pipeline de locação, e à medida que isso for sendo resolvido, naturalmente vai refletir positivamente na ocupação do fundo como um todo, né? Por um lado, é bom ter esse espaço, a gente tem aí 6 pontos percentuais de vacância. Isso significa que, à medida que você for locando, você tem um catalisador de resultado, né? Cada vez que você faz uma nova locação, você traz uma receita adicional para o shopping e você também reduz a sua despesa com condomínio de lojas vagas, que é a principal despesa que o empreendedor de shopping tem. Então, você acaba
tendo benefício nas duas pontas, na ponta da receita e na ponta da despesa, e acelera bastante o crescimento de resultado operacional do shopping. Aqui só um disclaimer do que ainda falta receber das vendas de 2023, né? A gente, como comentei, falta a última parcela para receber em janeiro de 2025. É uma parcela que hoje, com a correção, está ali próximo de 59 milhões de reais. A gente já recebeu até a data quase 320 milhões, né? Foram distribuídos um ganho de capital de R$1,79 por cota. E com essa nova parcela que a gente vai receber de aproximadamente 59 milhões de reais, a gente vai ter um ganho de capital de 18,6 milhões, equivalente a 64 centavos por cota, que vai ser distribuído no próximo semestre. Como eu comentei no início, né, é sempre bom relembrar a fotografia do portfólio do fundo e a diversificação que hoje o VISC tem, né? O fundo conta com 30 shoppings no portfólio. Todos os estados que estão coloridos são estados onde a gente tem presença com pelo menos um shopping, né? Então a gente vê que o mapa do Brasil está bastante colorido, a gente está presente em 15 estados, mais o Distrito Federal, com o Conjunto Nacional, né, que é um shopping super icônico ali, um dos mais antigos do Brasil, que fica no plano piloto de Brasília, e presente em todas as regiões do país. Quando a gente olha a diversificação de receita por shopping, a gente vê que o único shopping que representa mais de 10% da receita do fundo é o Prudent Shopping, que fica em Presidente Prudente, é um ativo que a gente tem controle, a gente tem 100% dele, e é um ativo que, olhando os últimos 5 anos, é o ativo que mais cresceu no portfólio do fundo, né? É um ativo que dobrou o NOI desde a nossa compra em 2019, e é um ativo que vai permitir, né, tem uma destrava de valor enorme no momento que a gente vender parcialmente, vender alguma participação dele, o ganho de capital nesse ativo é absurdamente grande. Todos os demais ativos a gente representam menos de 10% da receita do fundo, está bastante distribuído, o que traz, né, uma proteção importante para o fundo, essa diversificação em ativos. A gente tem 11 administradoras parceiras, a gente está distribuído ali por estado, né, com uma concentração maior no estado de São Paulo, 32% da receita, depois vem o Rio de Janeiro com 14% e o Ceará com 10%. Então, esses 3 estados representam um pouco mais de 50% da receita do fundo, mas a gente tem uma pulverização grande por estado também. E em termos de controle, hoje a gente controla um pouco menos de 1/3 da receita do fundo, né, 31%, e 69% a gente tem participação minoritária. Falando um pouquinho do cenário de caixa do fundo, eu acho que é uma outra boa notícia, o VISC hoje está com um cenário de caixa bastante controlado, a gente tem 355 milhões hoje em caixa. Quando a gente olha obrigações de transação para frente, a gente tem uma parcela a pagar do Via Sul, que foi um ativo que a gente comprou na nona emissão, de 63 milhões de reais, previsto agora para novembro. A gente tem um earn-out previsto em janeiro de 25 milhões e a gente tem aquela parcela de quase 60 a receber. Então, você tem aqui um resultado líquido de obrigações em torno de 30 milhões de reais, que o tamanho do fundo é bem pequeno. E quando a gente olha o cenário de CAPEX e também de principal de dívida, a gente vê que a gente tem em principal de dívida, olhando a partir de 2025, né, aproximadamente ali 30 a 35 milhões por ano de pagamento de principal, o que hoje também representa pouco, né, pelo tamanho do fundo, e CAPEX mais ou menos nesse mesmo patamar, que é o investimento que a gente faz de manutenção, investimentos comerciais, né, e alguns projetos específicos que os shoppings criam naturalmente, né, visando alavancar e melhorar a sua receita futura. Então, são investimentos que, em geral, né, sempre se pagam no futuro. E aí, né, se você olhar o cenário de caixa já com essas obrigações futuras, né, o caixa do fundo hoje iria até 2028. Então, a gente tem aí 4 anos, basicamente, de conforto, sem precisar ter nenhum tipo de evento de liquidez, sem precisar de captação, né, e nem alguma venda forçada de algum ativo do nosso portfólio. E uma outra boa notícia é o índice de alavancagem do fundo, né? Quando você olha hoje dívida líquida por ativo,
o fundo está em torno de 5,5%, né, dívida líquida ativo, que é o cenário muito baixo, até historicamente, né, quando você olha a história do VISC, desde do início do fundo, época de IPO, é um índice muito baixo de alavancagem. A gente, em 2021, né, o início desse gráfico, quando a gente subiu a alavancagem fazendo o CRI da Ancar, né, que ainda hoje é o mais representativo em termos de obrigação do fundo, que levou esse patamar para próximo de 20%, esse patamar se manteve em 20%, né, por 2 anos, e aí no final do ano passado, com as duas emissões, a gente pré-pagou parte das dívidas, a gente naturalmente reforçou o caixa do fundo, né, fez novas aquisições, então aumentou o valor dos ativos, e hoje essa alavancagem está num nível bastante confortável para o fundo. E para fechar, né, o raio-x aqui da distribuição desse terceiro trimestre, a gente começou o trimestre com resultado acumulado não distribuído de 31 centavos, porque a gente recebeu em julho a terceira parcela das vendas, então a gente gerou um não recorrente de 37 centavos, ficou com 68 centavos de resultado acumulado. No mês de agosto, a gente usou 13 centavos para fazer a distribuição de 80. No mês de setembro, a gente usou 7 centavos e a gente encerrou o trimestre com 48 centavos de resultado acumulado, que a gente vai usar, né, parte dele até o final do ano, dezembro, mantendo a nossa distribuição de 80. Tá? É uma distribuição que no terceiro trimestre foi 16% acima do que a gente distribuiu no terceiro trimestre de 2023. E no ano, a gente está com uma distribuição 14% acima em 24 do que a gente distribuiu em 23. Bom, era isso que eu tinha para atualizar do fundo, né, nesse terceiro TRI de 2023, e voltamos a falar, né, ali em fevereiro do ano que vem, para a gente mostrar como é que fechou o quarto trimestre e como é que fechou o ano de 2024 para o VISC. Obrigado a todos, até a próxima. Olá a todos, meu nome é Guilherme Gonzaga e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Credit Securities, o VCRI 11, no terceiro trimestre de 2024. O VCRI é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimentos em certificados de recebíveis imobiliários e possui mais de 2 anos de track record desde seu IPO na B3. O fundo possui uma carteira diversificada de CRIs, que representa 86% do PL, além da alocação em 4 FIs com viés de renda, que representam 3,3% do PL. A carteira de CRIs é composta por 22% de CRIs atrelados ao CDI, que possuem duration média de 2,1 anos e taxa média de 4,3% ao ano. E 78% de CRIs atrelados ao IPCA, que possuem duration média de 3 anos e estão marcados na carteira uma taxa média de IPCA mais 9,8%. Além dessa diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, de forma que não fica totalmente correlacionado ao ciclo de incorporação, possuindo também CRIs do setor logístico, agronegócio, carteiras pulverizadas de home equity, CRIs de geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Com relação ao histórico de rendimentos, vale destacar que em outubro o fundo anunciou uma distribuição de 8,5 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado linearmente de 13,22%, calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês, superando a média do IFIX, que foi de 11,2% no mês, e a média dos seus peers de recebíveis, que foi de 11,6%. No gráfico da direita, conseguimos ver que o fundo continua superando o dividend yield dos seus benchmarks consistentemente. O VCRI segue com desconto relevante de 18,5% quando comparamos o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. Aqui nesse slide trazemos uma tabela de sensibilidade para demonstrar o impacto desse desconto. Caso o fundo estivesse negociando na cota patrimonial, quem adquirisse a cota estaria comprando uma carteira com spread médio de 9,8% na parcela IPCA e 4,2% na parcela em CDI. Quem adquirisse a cota hoje a mercado na B3, por causa do desconto relevante que está sendo negociado para a cota patrimonial, estaria adquirindo a carteira na parcela em IPCA com spread médio de 12%
e na parcela em CDI com spread médio de 5,2%. Lembrando que esses valores não são líquidos de taxas que devem ser consideradas para cálculo do retorno final, mas acreditamos que o fundo está com uma gordura relevante, trazendo aí um retorno atrativo para quem adquirir a cota no mercado secundário. Agora traremos as atualizações sobre os ativos da carteira que estão em monitoramento intensivo, começando pelo CRI Serpasa, que representa 2,9% do PL. Esse CRI retomou o pagamento de juros após a venda parcial da Fazenda Várzea Grande, que é uma das garantias da operação. Dessa forma, estamos retirando esse ativo do monitoramento intensivo. O CRI Eco, que representa 2,8% do PL, teve seu vencimento antecipado decretado para que pudéssemos acionar o seguro garantia da operação. Os credores estão elaborando um estudo de viabilidade para cumprir as exigências da seguradora para a liberação dos recursos, que garantirá a continuidade das obras. O CRI Novo Mundo, que representa 1,1% do PL, também teve seu vencimento antecipado decretado devido ao pedido de recuperação judicial da devedora. Nosso assessor legal está atuando nas seguintes frentes: defesa da extraconcursalidade do nosso crédito, devido à garantia de recebíveis que temos na operação, defesa do nosso direito a continuar onerando esses recebíveis de cartão de crédito e execução do aval dos sócios. Por último, o CRI Manhattan, que representa 2,7% do PL. O CRI Manhattan não realizou o pagamento de juros pela primeira vez em outubro, por insuficiência do fluxo de recebíveis cedidos em favor do CRI. Estamos aqui estruturando uma repactuação do fluxo, que é baseada na permuta de um dos terrenos que está em garantia da operação, que a partir do momento que essa permuta estiver assinada e cedida em favor do CRI, isso permitirá acelerar o cronograma de amortização novamente. Agora trazemos a DRE do terceiro trimestre de 2024. Acho que aqui a principal mensagem é demonstrarmos que tanto quando comparamos o terceiro TRI 24 com o terceiro TRI 23, quanto os nove primeiros meses de 2024 com os 9 primeiros meses de 2023, o fundo continua demonstrando uma consistência aqui na entrega de resultados. Então, quando olhamos os 9 meses acumulados, a gente distribuiu, em média, um valor próximo aí aos 10 centavos por cota, um pouquinho abaixo, em linha com o ano anterior. E no terceiro TRI, um valor próximo a 9 centavos por cota, também em linha com o trimestre do ano anterior. Para finalizar, trazemos aqui a nossa renovação de guidance. Nós viemos desde o ano passado renovando um guidance de distribuição de 3 em 3 meses e sempre conseguimos entregar a distribuição de rendimentos dentro dessa banda estimada. Com base na nossa previsão de recebimento para os próximos 3 meses, que é baseado na previsão de IPCA, CDI, reconhecimento de correção acumulada e qualquer outro evento gerador de caixa que tenhamos no fundo, e também respaldados no resultado acumulado que temos para garantir aí uma linearidade dos recebimentos, estamos estimando uma distribuição de rendimentos entre 7 centavos e meio a 10 centavos e meio por cota para os próximos 3 meses, de novembro 24 até janeiro 25. Com isso, encerramos a sessão do VCRI. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Crédito Agro, no terceiro trimestre de 2024. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo CETIPado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Como fizemos no nosso último webinar, vamos iniciar a apresentação com um breve comentário macro, para dar um pouco de contexto do cenário que estamos vendo no setor agro. Aqui apresentamos as principais commodities do segmento. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço de soja, que apresentou uma melhora do preço do último mês, impulsionado por uma demanda firme do mercado local, mas o aumento de preço ficou limitado a uma oferta maior de soja nos Estados Unidos e uma aceleração do plantio de safra no verão no Brasil. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi teve forte aumento, puxado pela restrição do boi nos Estados Unidos, que alcançou o nível mais baixo de disponibilidade histórica do rebanho, acompanhado da seca no Brasil, que restringiu a oferta de pasto, ao mesmo tempo que a demanda doméstica e a de exportação continuam em alta. No gráfico superior direito, temos visto o preço do açúcar, que tem apresentado uma tendência de alta, dado a perspectiva de safra mais restrita devido ao problema recente de oferta no país e no exterior.
Por fim, o preço do milho mantém uma dinâmica desfavorável aos produtores, devido ao aumento da oferta global e as incertezas sobre a produção da safrinha, que corresponde por aproximadamente 80% da produção nacional, influenciada pelo recente atraso no plantio da soja. O fundo possui em seu portfólio 37 ativos e um patrimônio líquido alocado de 368 milhões de reais e um caixa de 8,5 milhões de reais. Com relação ao indexador, o fundo possui 99% do seu PL indexado ao CDI e apenas 1% indexados ao IPCA, em linha com a estratégia do fundo de manter uma exposição majoritária em ativos em CDI. A exposição média da carteira por devedor estava em 3% do PL, o que consideramos uma métrica bem saudável do ponto de vista de diversificação. Com relação à carteira do fundo, a taxa média dos ativos em IPCA estava em IPCA mais 8,7% ao ano, e os ativos em CDI possuíam uma taxa média de CDI mais 4,5% ao ano. A duration média do fundo estava em 1,9 anos. Outro ponto importante de acompanharmos é a diversificação por região, para mitigarmos o risco de alguma intempérie climática. A maior concentração da carteira hoje está na região sudeste, com 28%, seguida pela região centro-oeste, com 25%, e a região nordeste, com 20%. Na exposição por segmento, mantemos uma diversificação interessante por área de atuação. O setor de grãos representava ao fim do período uma participação de 29% do PL da carteira, seguido pelo segmento de açúcar e etanol com 26% e varejo com 5%. Na parte das movimentações do período, realizamos a compra de 6 ativos com taxa média de CDI mais 4,7%, no valor total de 33,7 milhões de reais. Em julho, o fundo adquiriu 9,6 milhões de reais do Crafertsan, tem como devedor uma indústria de fertilizantes de Fortaleza, no Ceará, sendo adquirido a taxa de CDI mais 5% ao ano, contando com garantia de aval do sócio. Em agosto, o fundo adquiriu 6,3 milhões do FIDIC Malfiagro cota sênior. O FIDIC possui taxa de CDI mais 3% ao ano e prazo até dezembro de 2026. Em setembro, o fundo adquiriu 12 milhões de reais do Cradaroit, emitido a taxa de CDI mais 5,5% ao ano, que é devida por um produtor rural localizado no Mato Grosso. Essa emissão conta com um pacote robusto de garantias, como alienação fiduciária de imóvel, equivalente a 130% do saldo devedor, e aval do devedor. Além disso, o fundo se comprometeu a aportar 4 milhões de reais no FIDIC BBM Fiagro, cota sênior, a taxa de CDI mais 2,5% ao ano, com prazo de até 7 anos. Por fim, para concluir, em outubro, o fundo adquiriu 5 milhões de reais do CRA da usina Rio Amambai, na taxa de CDI mais 4,25% ao ano, composto por uma usina de açúcar e etanol localizada no Mato Grosso. A emissão também conta com um pacote robusto de garantia, formado por alienação fiduciária de planta industrial e de equipamentos, além da soqueira de cana e cessão fiduciária de recebíveis em conta vinculada. O fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo gerado uma média de 9,5 centavos por cota no terceiro trimestre e distribuído o mesmo montante. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 11,5% ao ano, isento de imposto de renda. Para concluir, esse é o quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no terceiro trimestre de 2024, sendo que o fundo gerou um resultado de aproximadamente 10,9 milhões de reais, o que representa uma média de 1,5 centavos por cota no período, e manteve sua distribuição no mesmo patamar, acumulando um pouco mais de 1 centavo por cota de resultado acumulado não distribuído. Muito obrigado à presença de todos, e aqui se encerra o webinar trimestral do terceiro trimestre de 2024.